Bom dia pessoal. Tudo bem? Como estão todos aí? Bom dia Mariana. Bom dia Ana Lívia, bom dia Caio. Bom dia Mariane. Bom dia Sara, bom dia Camille. Tudo bem? Bom dia Pedro. Então vamos lá, né? Pessoal, já está aparecendo aí para vocês a página da apostila. Bom dia Nicolas. Semana que vem já começa a P2. A nossa prova vai ser na sexta, dia 27, a nossa P2, tá? Vocês vão receber o conteúdo da prova, tá? Que eu vou passar para a Joyce e ela vai passar para vocês, certo? E sexta-feira, prova do livro, tá? Não se esqueçam e não deixe de fazer. Bom dia, Miguel. Isso, a prova do livro é sexta-feira agora, dia 20. Certo? Aí na próxima sexta, dia 27, a nossa P2. Então, vamos lá, né, para não ficar de recuperação. Quem já fechar tudo aí vai ficar descansando, né? Procurar não perder a prova, o prazo da prova, tá? Eu vi que teve gente que não fez a P1, tá? Eu não sei se teve algum problema ou não, mas foi o que eu disse aquele dia, né? Avisar a Joyce com urgência, porque tem todo aí tem que entrar em contato lá no site do COC para reabrir a prova, não é fácil, tá, pessoal? Bom dia, Maria Clara. Eu ainda não estou sabendo de nada, tá, Caio? Mas enquanto tiver conteúdo, vai ter aula, tá? Quando finalizar tudo, aí vocês vão ser avisados, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Então abram aí a apostila na página 246. Vou fechar o chat. Chat fechado, tá? Quem entrou agora, depois coloca o nome, não tem problema não, tá? Então vamos lá. Página aí que está aparecendo para vocês. Ok? Então vamos lá. Ó, nós vamos falar sobre discussão coletiva e votação, tá? Então vamos começar aí nossa leitura. Então, existem assuntos, né, que são polêmicos, né? Mesmo nos dias atuais, assim, a gente cheio aí de assuntos polêmicos, né? Nós vivemos aí sempre no meio de assuntos polêmicos, né? Todos os dias tem sempre uma polêmica ou mais de uma aí que a gente fica sabendo, né? Envolvendo aí vários meios, né? O meio político, o meio artístico, vários meios aí. Isto é, né? O que são esses assuntos polêmicos, né? Facilmente provocar discordância entre as pessoas. Então, polêmica é sempre aquilo que causa o quê? Uma discórdia, uma discordância, né? Porque a gente nem sempre concorda, né, com tudo que é aí lançado, com tudo que é falado, né? Então todo mundo tem opiniões diferentes, né? Mas eu acho que o essencial é que nós possamos respeitar as opiniões. Olha, eu não concordo com a sua opinião, mas eu respeito. Eu acho que a gente nunca deve bater o pé e falar, olha, eu estou certo, né? O que eu penso, a minha opinião é correta e a sua errada,
eu posso não concordar, mesmo achando que a minha é certa, só que eu tenho que concordar sempre com o outro, respeitar o outro, tá? Mesmo que eu discorde da opinião dele. Ó, geralmente, debates, né? O que são debates? São discussões nas quais se manifestam opiniões e defesas. Giram em torno de polêmicas, tá? Porque num debate sempre vai ter um assunto, né? Nesse debate vai ter um assunto e vai ali manifestar, cada um vai manifestar as suas opiniões e defender o seu ponto de vista, né? Por que, que eu sou a favor disso? Por que, que eu sou contra disso? Então, contra isso. Geralmente, né, quando a gente é a favor ou contra, nós vamos dar nossas opiniões, nós vamos defender o nosso ponto de vista. Olha, eu sou a favor por conta disso, disso, disso. Eu sou contra por conta também disso, 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 certo? Então, tudo isso gira em torno de polêmicas, né? Afinal, quando determinado tema motiva o mesmo posicionamento na maioria das pessoas, não há necessidade de discussão. Ou seja, se todo mundo concorda com aquilo, para que eu vou discutir, né? Quando eu falo em discussão, pessoal, não é briga, tá? A discussão é debater o assunto, é mostrar ali as opiniões, né? As defesas, ok? Então, quando determinado tema, né, motiva o mesmo posicionamento, todo mundo pensa da mesma maneira, então não tem necessidade de ser discutido, de ser debatido, certo? Só um minutinho. Ó, em um debate, tá? Quando ocorre um debate, é imprescindível que haja respeito entre os participantes. Então, é necessário, tá? Tem que haver o respeito entre os participantes, certo? Vocês já devem ter visto aí debates na TV. É muito comum vermos na TV os debates aí entre políticos, né? Entre candidatos, né? Alguma coisa. Candidato à presidência, a prefeito, a vereador, a governador, certo? Só que deve haver o quê? O respeito entre os participantes, mesmo que um não concorde com o outro, cada um vai colocar o seu ponto de vista, a sua defesa, tá? Então é imprescindível aí que haja respeito entre eles, tá? Impedir outra pessoa de falar ou de concluir sua fala é um gesto de grosseria. Então, quando eu não deixo a pessoa falar, né, eu interrompo a fala dela toda hora, é um gesto de grosseria. Eu tenho que deixar a pessoa falar, entendeu? Aí eu não estou concordando com o que ela está falando, mas eu tenho que deixar ela terminar de falar. Aí eu entro com o meu ponto de vista, tá? Ofender quem pensa de modo diferente, muito menos, pessoal, né? Ofensa é uma coisa que não é legal, tá? Ofender outra pessoa, tá? Então, para que um debate ocorra o que de modo produtivo e respeitoso, é importante ter sempre em mente que todos os participantes devem ter sua vez de falar e de ouvir. Então, nós temos que respeitar, né? É a vez ali do fulano falar, então eu vou ouvir a fala dele, tá? Por mais que eu esteja ali me coçando, eu quero falar logo, porque eu não concordo, eu tenho que ter respeito, deixar ele falar, aí vai ser a minha vez, tá? Então, cada um tem a sua vez de falar e de ouvir. Muitos aí às vezes se perguntam, né? Qual é a finalidade de uma discussão? Né? Quando eu falei em discussão, não estou querendo dizer briga, tá? Será que é relevante as pessoas apresentarem seus pontos de vista e argumentarem em favor deles? A resposta é sim, pessoal, né? Toda discussão, então preste atenção aqui, ó. Toda discussão, quando organizada de modo democrático, isto é, dando espaço para a participação de todos, tá? O que é a democracia? Onde todos podem participar, né? Pode, no mínimo, levar os envolvidos a um aprofundamento na forma de pensar, mesmo que seus posicionamentos não se alterem completamente, tá? Então, quando há essa discussão, né, há esse debate, então vai falar sobre determinado assunto. Às vezes eu tenho já um participante, ele tem a opinião dele formada, tá? Olha, eu acho que é isso, isso, isso. Ao ouvir os outros participantes do debate darem as opiniões deles, né, defenderem os pontos de vista, pode ser que esse outro participante ele possa mudar, né, o posicionamento dele. Por quê? Ali vai ter um aprofundamento sobre o assunto, sobre a forma de pensar. Então aí eu posso pensar, bom, eu acho que realmente não é dessa maneira que eu penso, né? Ou é da maneira que eu penso, mas
tem mais coisas, eu posso pensar de maneira diferente. Então, nisso, então é importante haver esses argumentos, né? Nós ouvirmos os argumentos de outros participantes, de outras pessoas, porque isso pode o quê? A gente aprofunda no assunto e pode mudar a nossa maneira de pensar, né? Eu posso olhar e pensar, bom, essa maneira que eu pensava estava um pouco equivocada, né? Estava um pouco errada, certo? Assim como os outros participantes também, né? Podem aí pensar de uma outra forma, tá? É como se o debate criasse aquela pulguinha atrás da orelha nas pessoas, né? Quando a gente fala assim, criar a pulguinha atrás da orelha, quando a gente fica meio, né, não é desconfiado de alguma coisa, mas a gente fica pensando, né? Poxa vida, será que o que eu penso é verdade, ponto final? Porque muitas pessoas são assim, né? A minha opinião, o que eu penso é o certo, ponto final, né? Eu não aceito opinião de ninguém, né? E muitas pessoas acham que aquilo é a maneira delas pensar, olha, é isso que eu penso, pronto, acabou. Né? E não é bem assim, né, pessoal? A vida é coberta de questões complexas e ter convicções inabaláveis sobre elas pode ser perigoso, tá? Que convicção inabalável? Eu acredito que aquilo é dessa maneira, ponto final, é o que eu acabei de dizer, né? Então pode ser perigoso, porque tem muitas questões, né? Tem muitas coisas aí a se pensar. Então a gente não pode tomar uma coisa como verdadeira, né? Como eu disse, é isso que eu penso, pronto, acabou. Não, a gente tem que estar sempre aberto a outras opiniões, a olhar de um modo diferente, né? A pensar na opinião da outra pessoa, tá? Nós nos tornamos seres pensantes justamente quando nos dispomos a refletir, ou seja, a pensar com base nas discussões, certo? Além disso, né, do aprofundamento de nossas reflexões sobre determinado tema, uma discussão pode ser um meio eficaz para que um grupo chegue a determinada conclusão ou decisão que precisa ser tomada, né? Porque quando tem um tema ali, né, tem uma decisão que precisa ser resolvida. Então, através ali de um grupo, né, de uma discussão, né, todos podem chegar ali num acordo, né? E essa decisão aí pode ser tomada, essa conclusão pode ser concluído, né, um determinado assunto, né, onde cada um vai dar sua opinião, mesmo que seja de modo diferente, né, mas todo mundo fala, olha, realmente é assim, né? Então, vamos chegar nessa conclusão e vamos decidir esse assunto, tá? E é assim que as coisas têm que ser feitas, tá? Ninguém é dono da verdade, tá, pessoal? Eu sempre ouvi isso, cresci ouvindo isso, eu sempre falo isso para as pessoas. Ninguém é dono da verdade, ninguém é melhor que ninguém, tá? Ninguém sabe mais que ninguém, a gente sabe um pouco mais. Eu não lembro se no começo do ano, né, a gente teve em pouco tempo de aula presencial, mas eu sempre costumo falar nas aulas, né? Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. A gente está sempre assim num processo de aprendizado, tá? Mesmo que eu seja professor, ninguém sabe tudo. Eu tinha uma professora na faculdade, excelente professora, muito conhecida aqui em Penápolis, e ela chegava para dar aula, ela não levava um livro, e ela tinha a humildade de dizer que ela não sabia tudo. Ela passava assim todo o conteúdo na lousa, e eu ficava de queixo caído, eu falava, nossa, se ela não sabe tudo, então eu não sei nada. Né? Ela vem dar aula sem livro, e ela tinha essa humildade, e é verdade, a gente não sabe tudo, tá? A gente está sempre em processo de aprendizagem. Quando vocês se formarem, né, lá na profissão de vocês, na profissão que vocês vão escolher, vocês vão ver. Quando vocês terminarem a faculdade, o estudo não termina ali, viu, pessoal? Tá? Qualquer profissão que vocês vão seguir aí, tá? Não termina ali naquele momento. Vocês vão estudar, se aperfeiçoar pro resto da vida, tá? Para serem aí bons profissionais, tá? Então vamos lá. Imagine, por exemplo, né, que a sua turma precise resolver o problema de conversas excessivas durante a aula, né? Imagina, né? Imagina, o sexto ano quase não conversava durante a aula. Para que a decisão seja tomada de forma democrática, ou seja, né, todos participem, é necessário que todos os alunos, todos da sala apresentem suas visões, né, as suas opiniões, e a turma, com base nisso tudo, consiga alcançar um ponto comum, né, uma ideia que seja aceita pela maioria. Então, todos vão falar, todos vão dar suas opiniões, olha, o que nós podemos fazer para que a conversa possa diminuir. Então, todo mundo vai falar, todo mundo vai dar o seu ponto de vista, né? E com base nisso, a gente chega numa decisão, em um ponto comum, e vamos decidir o que pode ser feito.
Então, cada um dá a sua opinião, fala o que acha que deve ser feito, e ali a gente chega num consenso, tá? É um trabalho, é um processo trabalhoso, porém é justo. Por que justo? É justo com que todos falem, né? Com que todos exerçam, né, a democracia nesse caso. Nesse caso, é exercer a democracia, é dar a sua opinião, é contribuir, né, para que o que pode ser feito, para que isso possa ser diminuído. Aí no para ir além, né, está falando sobre plebiscito. O que é o plebiscito? Né? É uma consulta popular sobre temas relevantes à comunidade, ou seja, temas que têm importância, né, para a comunidade. É uma espécie de votação na qual a gente não escolhe representantes, tá, para tomar decisões pela população, mas sim as decisões são tomadas diretamente pelo povo, tá? A gente não vai escolher um representante para tomar essas decisões, elas são tomadas pela população, tá? Ele é uma ferramenta importantíssima em um governo democrático, uma vez que, por meio dele, a população, de fato, expressa sua vontade sobre questões que lhes são pertinentes, né? Eles vão falar sobre questões ali que é do interesse deles, tá? Então, ó, aqui no Explore Mais, vocês podem entrar lá com o QR Code, tá? Ou nesse endereço aqui, para saber mais sobre os plebiscitos no Brasil, para conhecer os plebiscitos que já foram realizados, tá bom? Então, agora, né, será a vez de vocês aí colocarem em prática o que aprenderam sobre discussão coletiva, tá? Então, é necessário o quê? Que se mantenha um clima respeitoso, como nós já disse, né? Como nós já dissemos, entre os participantes que estiverem debatendo. Porém, antes de iniciar a discussão, vocês precisarão se preparar. Lembre-se de que um debate interessante ocorre quando as partes envolvidas dominam o tema a ser discutido. O tema proposto pode ser definido pelo seguinte questionamento: o que podemos fazer para que os alunos de nossa escola mantenham uma postura ética, tá? Então, isso aqui é o questionamento, ok? Agora nós vamos fazer a leitura de um texto, tá? Que é uma matéria de um jornal que tem relação com esse tema, tá? Que pode contribuir para que vocês, né, formulem as suas próprias ideias. Então, vamos lá ler o texto, ó. Eu vou abrir o chat aqui, deixa eu ver se é só essa parte. Ó, então, vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5 alunos no máximo, tá? Deixa eu abrir o chat. 5 alunos no máximo. Nós já vamos falar o que é ética, tá? No outro texto ali vai falar sobre o que é ética. 5 alunos. Caio, Yara. Quem mais? Yasmin. Então, Caio, Yara e Yasmin. Só? Pera aí, Eliere, deixa eu voltar aqui, né? Ó, começou na página 246, mas aqui para mim não está marcando. No meu slide não marca a página, tá? 249? Obrigado, Caio. Então, vamos lá. Então, quem que vai ler? O Caio, a Yara, a Yasmin e a Sara, isso? E a Arielle, tá joia? Eu vou fechar aqui. Só abrir aqui o... Oi, senhor, bom dia. Bom dia, tudo bem, Caio? Você? Pode ler o primeiro parágrafo, tá? Tá. Como somos antiéticos no dia a dia? Nos eventos da escola, quando há cachorro quente, muita gente fura a fila para pegar mais rápido. Conta Arthur B., de 10 anos. Uma cena de natureza semelhante também já foi presenciada por Caio. Já vi pessoas no mercado que recebem um atropelado e não fazem nada. Levam embora. Lembra o garoto de 10 anos. Certinho, muito bem. Obrigado, Caio.
Agora a Yara, né? Em tempos em que a corrupção anda sendo muito discutida no país, fica a dúvida. Furar fila, colar na prova e copiar a lição do amigo podem ser considerados atos corruptos? O conceito de corrupção está originalmente ligado ao comportamento ilegal de alguém que trabalha na política, explica a coordenadora da Olimpíada de História, Cris Meneghello. Obrigado, Yara. Agora é a Yasmin, né? Bom Pronto. dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Pode ler o próximo. Essas atitudes são cometidas pelas pessoas no dia a dia. Podem ser chamadas de atos sem ética, mas isso não o torna menos agradáveis. A ética é um conjunto de valores que utilizamos para decidir o que é correto, justo e que não vai prejudicar as outras pessoas, explica Cris. Obrigado, Yasmin. De nada. Agora a Sara, depois a Arielle. Oi, sir. Pronto. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Pode Em ler. 2016, uma pesquisa feita com 3.500 pessoas em 140 cidades brasileiras mostrou que 7 em cada 10 brasileiros já haviam tido uma atitude antiética na vida. Ao todo, 77% dos entrevistados admitiram que já tinham comprado produtos piratas e 15% confessaram que já tinham usado carteirinha de estudante falsa. Obrigado. Vamos lá, Arielle. Pronto. Oi, senhor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Para a psicóloga Gisele Pinheiro, que dá aula de valores e cidadania no Colégio PH, Rio de Janeiro, essas pequenas atitudes irregulares podem não ser tão inofensivas quanto parecem. A pessoa começa fazendo coisas pequenas, e no futuro pode vir a fazer coisas piores. Quando isso acontecer, nem se dará conta de que prejudicou outros indivíduos. É algo que se torna natural, diz Gisele. Tudo bem, obrigado. De nada. Então, aí no texto, pessoal, ó, já fala o que é ética, né? A ética é um conjunto de valores que utilizamos para decidir o que é correto, né? Justo e que não vai prejudicar outras pessoas. Então, vamos supor, o que é ter ética no trabalho, né? Vamos supor, né? Alguns profissionais, né? Bom, alguns não todos têm que ter ética, mas vamos citar assim, né? Um psicólogo, né? Qual a ética dele ali, né? O psicólogo atende várias pessoas de várias idades, que as pessoas vão ali para tratar de algum problema que elas estão passando, elas vão se abrir, contar a vida, a intimidade, né? O que seria uma falta de ética desse psicólogo? Se ele colocasse em exposição, né, a vida dessa pessoa, se ele comentar com alguém, né, mesmo vamos supor, é um psicólogo, uma psicóloga, né, homem ou mulher, ele comenta com a esposa ou ela comenta com o esposo, isso já é uma falta de ética, porque o que acontece ali, né, ali na consulta, morre ali, certo? A mesma coisa eu como professor, né? Se eu expor um aluno durante a sala de aula, né, falar sobre, vamos supor, olha ali, né, todo mundo tirou tal nota, mas você é fulano, ou você é fulana, você só tira nota baixa, você não faz nada, isso é falta de ética, eu não posso expor, né? É um exemplo, tá, pessoal, da falta de ética. Então, aqui, nesse texto fala, né, como somos antiéticos no dia a dia, né, quando eu furo fila, quando eu... Aqui ele está falando sobre coisas na escola, né, quando eu não faço a minha lição e copio do meu amigo, quando eu colo na prova, certo? Quando eu
faço a minha tarefa de qualquer jeito, porque quando a gente está lá no presencial, né, não dá, eu lembro, eu passava, né, dando carimbo, olhando quem fez, mas eu conseguia, às vezes, ver algumas respostas, né, a gente não tinha tempo de ficar olhando uma por uma, mas tudo isso, né, quando eu vou ao mercado, a algum lugar que eu pego um troco, eu vejo que a pessoa me deu o troco a mais, eu não devolvo, né, tudo isso aí está colaborando para que eu não tenha ética. E se a gente toma isso por normal, isso é comum, é uma coisinha de nada, a gente cresce achando que isso é normal, né? E dali pode virar uma coisa pior, né? Porque a gente prejudicou alguém, né? Na verdade, a gente prejudicou. Quando a gente pega um troco errado, né, e não devolve o troco, né, que tem a mais, a gente prejudicou a pessoa que trabalha no caixa do supermercado, de qualquer outro lugar, aquilo ali vai sair do bolso dela, vai ser descontado do bolso dela. Quando eu furo fila, né, eu estou tirando lugar de outra pessoa, né? Então, várias coisas aí que a gente acha, não, mas não é nada não, sempre prejudica alguém. E se a gente cresce achando que isso é normal, pior ainda, tá? Porque isso pode se tornar algo mais grave lá no futuro, tá? Como combater atitudes sem ética? Tá, ó, furar fila. Mostre para a pessoa que ela está prejudicando alguém com esse comportamento, tá? Copiar a lição do amigo, né? Pergunte a si mesmo, será que eu estou aprendendo a fazer isso? Né? Se eu não faço a minha lição, se eu não faço a minha tarefa, né? Do mesmo jeito, né? Eu vou lá e copio. Eu aprendi alguma coisa, né? O que eu vou fazer quando eu precisar desse conhecimento para aprender outra matéria? Né? Colar na prova. Chame o colega que colou em um canto e diga que não concorda com a atitude dele, né? E peça para ele não fazer aquilo novamente. Adultos que cometem atitudes antiéticas, fiquem atentos às atitudes dos adultos ao seu redor, né? E conteste, falem com eles quando vocês perceberem que eles estão fazendo algo errado. Chega lá e fala, olha, não está correto, né? Isso que vocês estão fazendo, tá? Então, isso são maneiras de combater, né, atitudes sem éticas, tá, pessoal? As atitudes antiéticas são um grande problema em nossa sociedade, tá? Conforme foi destacado pela professora Cris Meneghello. Entretanto, para combater essa prática que prejudica a convivência em sociedade, é preciso, primeiramente, compreendê-la, tá? Então, a gente tem que compreender. Então, foi com esse intuito que um pesquisador chamado Dan Ariely, junto a uma equipe de profissionais de diversas áreas de conhecimento, realizou uma série de experimentos, né? A fim de entender o comportamento desonesto. Ainda que seus resultados não tenham sido animadores, né? Então, foi bem desanimador aí. Foi registrado um elevado número de atitudes desonestas, tá? Ele descobriu uma forma de minimizar esse comportamento, que seria o quê? Bom exemplo. Então, quando a gente dá o bom exemplo para as outras pessoas, a gente consegue aí, né, mesmo que seja difícil, a gente consegue minimizar, né, esse tipo de comportamento. Então, o exemplo vem da gente, tá? A gente é que tem que dar o bom exemplo, tá? A pesquisa revelou que ter um comportamento exemplar pode o quê? Motivar outras pessoas a tomar atitudes corretas. Então, quando a gente tem um comportamento bom, as pessoas que convivem conosco, né, elas vão se espelhar em nós, né? E pode ser que elas mudem o comportamento delas. Então, dessa forma, é muito importante que tenhamos consciência de nossos atos, para que por meio deles e dos exemplos que eles oferecem, possamos construir uma sociedade melhor. Tá, pessoal? Então, nunca pense, olha, né, eu colei na prova, né, eu fiz algo, copiei a lição do meu colega, aí eu fui ali, furei a fila, ninguém percebeu. Isso aí, uma hora, sempre dá errado, principalmente nessa parte ali de colar na prova ou de não fazer a lição, de copiar do colega, né? Eu vou aprender? Eu não vou aprender. E lá na frente, eu vou precisar desse conteúdo para alguma coisa, tá? A gente sempre precisa, a gente acha que não, mas a gente precisa, tá? Um exemplo ali, ó, de achados e perdidos, tá? Quando tem, eu lembro assim, eu não vou citar lugares, mas eu era adolescente, criança, então tinha lá os lugares de achados e perdidos, tinha pessoas que iam lá, eu perdi tal coisa. Aí eu olhava, é meu, né? Eu perdi uma blusa, perdi uma camiseta. Então a pessoa levava embora e não era dela, tá? Então achar algo que não é seu e não devolver, tá? Quando possível, né, além de ser uma postura inadequada, pode ser caracterizado também como um crime, tá? A gente se apossar de algo que não é nosso. Achar alguma coisa na rua,
né? Por exemplo, hoje em dia tem como a gente se comunicar, né? Tem aí as redes sociais, a gente vê aí muito nos classificados do Facebook, né? Muita gente que perde documento, perde carteira, né? Que às vezes tem dinheiro, tem cartão dentro dessa carteira, as pessoas anunciam, né? Então, não é legal a gente ficar com algo que não é nosso, tá? E dependendo do que for, também pode ser caracterizado crime, tá? Alguma dúvida, pessoal? Vou abrir o chat aqui. Deixa eu só voltar naquela questão lá, que fala sobre... Pode falar, Arielle. Não? Ó, a questão que falou ali, né? O questionamento. O que podemos fazer para que os alunos da nossa escola mantenham uma postura ética? Tá? Então, o que poderia ser feito, né? Para os alunos da escola manter uma postura ética? Seja na escola ou seja no dia a dia. Tá? Podem escrever aí quem quiser. Podem colocar a opinião de vocês aí. Ó, e aqui já está a página aí, educação e disciplina, sim, mas muitas vezes, né, nós aprendemos, né, lá dentro de casa, mas muitas pessoas, quando passou do portão para fora, parece que esquece daquilo que aprendeu, né? Supervisionar também, isso, né? E isso com aqueles falou é muito certo. O que a gente aprende em casa, a gente tem que levar, né, para qualquer lugar que a gente vai, né? Muitas pessoas ali esquecem, né? Passou do portão, esquece daquilo que foi aprendido em casa. O que mais? Tem coisas ali que foram citadas no texto, né? Na escola, por exemplo, não furar fila na cantina, né? Não interromper o colega ou o professor quando um dos dois estiverem falando, não colar, não copiar a lição do colega. Tem tudo isso aí, certo? Então, ó, deixa eu abrir aqui minha apostila para eu ver quais. A gente tem um tempinho ainda, a gente pode fazer alguns exercícios e o restante fica de tarefa, tá? Só que vocês podem enviar para mim na segunda-feira. Não, nós não estamos em semana de prova, né? Ó, eu tô. Não estamos em semana de prova, verdade. Não, não estamos em semana de prova, então tarefa normal, tá? Nós vamos ter a prova do livro, então tarefa normal. Ó, eu tô esquecendo. Aqui vai ter a prova do livro sexta, tô achando que é semana de prova e não é. Ah, é, Diogo? Furavam fila? Então, quando eu estudei também, tinha uns engraçadinhos, principalmente aqueles que são maiores, né? Aqueles que são meio bravos, né? Eles furavam a fila e faziam ainda cara feia para ninguém reclamar, né? Então, o pessoal tinha medo de apanhar, então a gente deixava eles furarem a fila. Deixa eu abrir a minha aqui, ó, para ver o que nós podemos fazer agora. Ó, então vamos lá na página 252. Ó, a gente pode fazer o número 2. O 2, deixa eu ver mais algum aqui. O 2, o 6 e o 7. Tá? Então, ó, 2, 6 e 7. Exercício 2, 6 e 7, ok? Vamos lá, então. Exercícios 2, 6 e 7. A gente corrige e o restante fica para tarefa, ok? Então, quem for terminando aí, vai dando um ok para mim.
Beleza, Caio. Pessoal, todo mundo conseguiu ler o livro ou está lendo? Não tem, Enzo? Não vai fazer a prova? Vamos lá, pessoal, podemos corrigir? Então, vamos lá? Ó, número 2. De acordo com Cris Meneghello, ato sem ética não é o mesmo que corrupção, porque, deixa eu ler as alternativas, tá? Depois vocês coloquem. Ato sem ética é algo inofensivo, enquanto a corrupção não é. Ato sem ética é mais grave do que corrupção. Ato sem ética se corrige facilmente, corrupção demanda tempo maior. Corrupção costuma aparecer em noticiários, ato sem ética, não. Corrupção é originalmente vinculada à política, ato sem ética refere-se a práticas cotidianas. Qual a alternativa que é? Isso, letra E. Letra E. Então vamos lá para número 6. 6, né, que eu falei? Qual dessas imagens retrata uma postura ética? Justifique sua escolha. Isso, né? A do meio ali, a segunda, né? E por que vocês escolheram? Qual a justificativa? O que eles estão fazendo ali? Plantando árvore, né? Ou seja, cuidando do meio ambiente. É uma postura ética. E se quando a gente cuida do meio ambiente, né? Estamos cuidando de nós mesmos e das futuras gerações também, que estão por vir, né? Isso, certo, Sara. Número 7. O texto mostra, como somos antiéticos no dia a dia, nos permite afirmar que atos sem ética estão bastante presentes na cultura brasileira, pois, essa eu não vou ler uma por uma não, que está acabando o tempo. Letra B. Mostra o resultado de uma pesquisa, segundo a qual 7 em cada 10 brasileiros já tiveram uma atitude antiética na vida. Então, letra B. Pessoal, tá? Bom restinho de semana. Ok? Boa prova. Na sexta-feira, não deixem de fazer a prova, tá bom?